Ele pergunta a respeito das coisas oferecidas, a necessidade de nós estarmos orando por objetos, ou eu acho que ele quis se referir aqui a alimentos ou alguma coisa que foi oferecida. Há algum mal nesse alimento, ou é mais pela consciência mesmo? Há necessidade de estar orando por algum alimento que foi oferecido? Como eu disse na minha palestra, nós não sabemos a fonte e as pessoas que estão manipulando esses alimentos. Muitas delas têm alguma ligação com o ocultismo, com coisas das trevas. Então, devemos orar, devemos consagrar a Deus aquilo que estamos ingerindo, para que realmente o nosso corpo, como diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele é o quê? O templo do Espírito Santo. Ao nosso público. Pastor Elias Soares, eu vou fazer a pergunta que aquele irmão fez durante a sua palestra. Ele citou o texto em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, onde Paulo fala que aquele irmão deveria ser entregue a Satanás, para que o seu corpo assim morresse, mas sua alma se salvasse. Então o senhor pode fazer a elucidação desse fato ao nosso irmão? Muito bem. O texto que foi feito a referência a ele, nosso irmão, 1 Coríntios capítulo 5, versículos de número 5, ele não é o único no texto. Paulo também tem um outro, Alexandre Latoeiro, que lhe causou muitos males, o qual também ele entregava a Satanás para aprender a não blasfemar. Essa expressão, entregar a Satanás, nós poderíamos considerar do ponto de vista gramatical, na nossa literatura, na área da estilística, classificando essa figura como uma hipérbole, é uma figura de exageração. Paulo, na verdade, ele não ia entregar a Satanás, né? Como é que ele vai entregar isso a Satanás, né? Como é que ele tinha que entregar a Deus? Essa expressão é uma expressão forte para querer dizer simplesmente: essa pessoa não pode ser tolerada praticando este pecado dentro da igreja. Vocês precisam excluí-la. Vocês precisam aplicar a ela a disciplina. Porque as pessoas, o que ocorre? Quando uma pessoa ela é acostumada a furtar, ela furta. Se ela não é pega em flagrante no furto, ela continua, ela é incentivada a continuar. Mas no momento que ela é pega, então vai cair a ficha. Puxa, o que foi que eu fiz? Prejudiquei minha esposa, prejudiquei meus filhos, prejudiquei minha família, vou perder meu emprego. Então ela faz uma reflexão e acaba sendo levada a se arrepender por aquela atitude que ela praticou, a se entristecer por essa atitude. Da mesma sorte na igreja. Quando o membro ele entra por um caminho de pecado ou de indisciplina, se ele não é disciplinado, ele vai entender que aquilo que ele está fazendo está tudo certo, que era justamente isso que estava ocorrendo na igreja de Corinto. Então Paulo, ele diz: olha, vocês precisam aplicar a disciplina, excluir esta pessoa a fim de levá-la à reflexão, para que ela possa repensar, se arrepender e então ser salva no dia do Senhor. Era isso que Paulo estava querendo dizer, e não entregar literalmente a Satanás, porque como é que a gente faz para entregar uma pessoa para o diabo, visto que ele é um espírito? Então não tem como, né? E nós devemos entender desta sorte, caso contrário, fica uma discrepância muito grande entre aquilo que Paulo pregava, né, e isso que ele está apresentando. Portanto, entregar a Satanás é excluir, aplicar a disciplina para levar essa pessoa à reflexão. A pergunta é para o pastor Ignaldo. O irmão Guga aqui diz: um dos expoentes do marxismo no meio evangélico é o pastor Ariovaldo Ramos. Ele é militante convicto marxista. Como pode um homem desses estar ainda pregando o evangelho? É possível ele pregar o evangelho? Eu não quis citar o nome dele, mas a pessoa que disse que lê a teologia, a Bíblia com óculos marxista, foi ele, né? E eu falei assim: ele não usa óculos, ele não tapa olho, porque, né? Você vai ver uma ideologia que diz Deus não existe, você vai ver a Bíblia que só fala de Deus. Você vai ver uma ideologia que fala que Jesus é o Salvador, você vai ver a salvação social. Não tem como é que... O homem foi alienado de Deus? Não, o homem foi alienado do seu próprio trabalho. Então, é tudo coisas que não tem nenhum fundamento. E eu falo assim, é uma infelicidade muito grande, porque assim, eu tive já a oportunidade de ouvi-lo pregar algumas vezes no passado, e de repente, cada vez mais, digamos assim, a ideologia
ela superou a teologia, né? A visão dessa ideologia já suplantou as verdades bíblicas na vida dele. Então eu lamento muito, e eu vou falar o que eu estou falando, até pessoas que também são, às vezes, próximos dele, alertaram ele sobre isso, mas foi o que aconteceu. E o mais triste de tudo isso é que ele vai continuar se identificando como evangélico, vai continuar levando outras pessoas com eles e muitas pessoas aceitando isso. Mas se você olhar o que diz o marxismo e olhar o que diz a Bíblia, não dá para você reconciliar, como eu ensinei, não dá para você conciliar as duas coisas. Elas não são apenas diferentes, elas são antagônicas. Uma diz uma coisa. É a mesma coisa que você querer unir islamismo com cristianismo, ou budismo com cristianismo. Não dá, porque os fundamentos deles são fundamentos completamente diferentes. Você pode dizer que está fazendo, mas na verdade você não está fazendo. Em algum momento, isso aqui, muita gente que é de país comunista, eles falavam isso. Chega no momento que você tem que decidir, ou você vai ser cristão, ou você vai ser marxista. E aí é onde a coisa complicava, porque se ele fala, não, eu vou optar pelo marxismo, ele tinha que negar os fundamentos do cristianismo. E se ele dissesse assim, não, eu vou ficar com o cristianismo, ele era preso, ele era, né, morto, torturado. Então chega um momento em que você tem que ver qual é a verdade, é o que a Bíblia diz ou o que o Marx disse. Aí é o grande problema. Então, você tem espírita dizendo que é cristão, sendo que o espiritismo também é um negócio contrário ao cristianismo, né? Então, hoje em dia, a gente tem de tudo. Tem ateu cristão, você vai ter um monte de coisa que não dá nem para imaginar, mas você tem hoje aí. E querer conciliar cristianismo e marxismo é um grande engano. Amém, glória a Deus. É mais ou menos um quadrado redondo, né, pastor? Vai chegar uma hora que o quadrado é redondo e não vai dar certo. Gostaria de fazer uma pergunta agora para o nosso irmão, o ancião Edson Reis, já peço que se posicione. Essa pergunta é bem pertinente, viu, irmão? Eu creio que até eu mesmo fiquei pensando nessa pergunta e não a fiz, mas alguém ungido pelo Espírito Santo assim a fez. A pergunta é o seguinte: o que foi que chamou a sua atenção e lhe despertou do sono e abriu seus olhos da cegueira espiritual em relação ao pregar o Evangelho de Jesus para o Senhor, de forma que o Senhor se voltasse para o verdadeiro e único Deus? Então é mais ou menos um testemunho da sua parte com relação à sua conversão. Legal, amém. Graça e paz, irmãos. Então, funciona assim. Eu disse aqui numa das minhas palestras que o Espírito Santo é quem trabalha e isso vai de acordo com o tempo. O pastor Joaquim está aqui, e eu acho que o pastor Joaquim vai se lembrar, né, Joaquim? Algumas vezes que nós debatemos lá no centro de São Paulo, né? Ali na Praça Ramos de Azevedo, com o Lucian, pastor Natanael, lá na 24 de maio. E o pastor Joaquim, ele tem uma participação importante nisso, a gente nunca parou para falar sobre isso. Mas ele era um também que eu debati muito com o Joaquim, aliás, conheci Crise de Consciência com você. Foi você quem me apresentou o tabloide de Raymond France. Só que naquela ocasião, nós debatíamos, e eu era testemunha de Jeová, ferrenho mesmo. E essas falas dos apologistas nunca me trouxeram atenção. Então, quando esses irmãos faziam a exposição, e até hoje é assim, uma testemunha de Jeová sempre tem a resposta na ponta da língua. Isso é muito evidente. A resposta é clara e rápida. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a analisar melhor a organização. Eu havia saído da organização, fiquei acho que uns 2 anos fora. E quando eu retorno para a organização, eu retorno agora de novo, buscando o meu cargo como ancião. E decidi reestudar as doutrinas. Quando eu decido reestudar as doutrinas, e reestudar acreditando que tudo aquilo era verdade, eu comecei a me deparar com algumas coisas que começaram a me incomodar. Eu, então, comprei uma Bíblia Almeida e passei a reanalisar aquilo que eu cria. Comecei a pesquisar o livro do Raymond France e comecei a entender que tudo aquilo que eu havia crido durante toda a minha vida estava comprometido. Mas, no mês de junho de 2004, a Sentinela, 15 de junho, ela lança um artigo sobre frações de sangue. E esse é um ensino muito controverso da parte das testemunhas, porque a testemunha de Jeová entende que não pode tomar sangue.
Só que, devido a processos, devido ao politicamente correto, o que é que o corpo governante faz? Ele resolve dividir o sangue em frações primárias e secundárias. E quando ele divide frações primárias, ele diz que o sangue, isso é coisa que o corpo governante inventou. Lembre bem que a ciência não trabalha com essa visão. Eles dividiram o sangue nos 4 componentes primários e nos secundários. Quais são os primários? Plaquetas, plasmas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Qual era a ideia? Que uma testemunha de Jeová não poderia tomar sangue total e nem frações primárias. Porém, ele poderia tomar frações secundárias. Que eram essas frações secundárias? As frações secundárias eram as proteínas do plasma, das plaquetas, dos glóbulos brancos e vermelhos. E aquilo me incomodou, isso foi em 2004. Aquilo me incomodou. E eu já vinha estudando. Então eu procurei alguns dos meus irmãos, que também são anciãos, todos eles, e comentei que eu não estava concordando com aquela visão. Veja, eu entrei defendendo a visão do corpo governante, a primeira, porque eu cria que realmente não poderia tomar transfusão de sangue. Então eu achei que eles violaram a Bíblia, quando ele disse que poderia tomar frações de sangue. E aí eu ouvi um fique quieto que Jeová sabe o que está fazendo, o corpo governante é quem sabe, e eu tenho esse problema, irmãos. Eu, quando começo a pesquisar, eu vou pesquisando a fundo. E eu pesquisei e cheguei à conclusão que estava errado. Então, a pedra de toque que me fez sair da organização foi a questão do sangue. Que eu entendi que o corpo governante simplesmente estava se protegendo para que ele não pudesse ser vítima de processos, né, e nem das pessoas que morreram, e agora liberando, de fato, o sangue para as testemunhas de Jeová, porém, de uma forma enganosa. Então, esses são os fatores básicos que me levaram a sair da organização das Testemunhas de Jeová. Bem? Pergunta agora é para o pastor João Flávio. O irmão colocou aqui, uma frase de Charles Spurgeon, que diz assim: chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços a entreter os bodes. E ele quer saber que tipo de igreja são essas. Não seriam os maçons no púlpito, tentando bagunçar com a igreja? Que tipos de igreja são essas? Irmãos, antes de mais nada, quero dizer que todas as palestras, no momento adequado, estarão sendo subidas para o canal do CACP Vídeos, tá? Também vai estar lá no canal do pastor Edson, ele vai subir algumas palestras, o pastor Elias também vai subir para o canal dele, a IEPAS vai subir para o canal dela, tá certo? E o pastor Edson Miranda depois vai ter uma cópia em CD que eu vou mandar para ele gravado. Se alguém quiser, pode encomendar com ele. Aí passa aqui depois e pega. Graças a Deus, neste seminário, nós temos 2 cópias já, uma no computador da igreja, uma no meu computador, e algumas já estão no YouTube. Então, as palestras são bem editadas, graças a Deus, os irmãos vão poder aproveitar. Quando Spurgeon escreveu esse texto, a ideia dele era o seguinte, que alguns preletores ou pregadores seriam apenas artistas de púlpito. Isso que ele estava dizendo. Sendo o pregador artista de púlpito e não profeta de Deus, ele não ia ter convertidos na sua plateia. Não sendo convertido, não é ovelha. Não sendo ovelha, segundo a Bíblia, é o quê? Bodes. Então, se o pastor é apenas um artista de púlpito, ele vai gerar o quê? Uma plateia de bodes, e ele vai estar pregando para bodes. Não tem nada a ver com maçonaria, tá certo? Mesmo porque, na época de Spurgeon, a maçonaria até era vista com bons olhos pelos protestantes, tá certo? A descoberta de algumas coisas veio depois, tá? Não estou dizendo que Spurgeon tinha nada a ver com isso, mas ele está querendo dizer exatamente isso que eu estou dizendo. Pastores que são atores e não profetas gerarão bodes e não ovelhas, ok? Obrigado, Deus abençoe. Amém, glória a Deus, louvado seja. Pastor Joaquim de Andrade, também já convido a tomar posição do púlpito. Pastor, são duas, é uma pergunta, mas eu penso que eu posso lhe fazer as duas, porque a primeira eu penso que o senhor vai responder rapidamente,
E a segunda, aí o senhor já elucida um pouquinho mais. Pastor Joaquim de Andrade, é verdade que os maçons vão à encruzilhada de madrugada para furar o dedo e dar 3 pingos de sangue para o diabo, para que possam ser ricos? Essa é uma pergunta. Aí o senhor já elucida a outra também. Por que ainda há tantos pastores maçons na igreja evangélica? Bem? Olha só, não sei se dá para melhorar o retorno nosso aqui, está muito ruim, não estou dando... Ele perguntou se é verdade que os maçons vão na encruzilhada de madrugada ceder 3 gotinhas de sangue pro diabo. É verdade que os maçons vão de madrugada na encruzilhada ceder 3 gotinhas de sangue para o diabo? Nós temos que entender que a maçonaria tem os vários segmentos da maçonaria. Então, você tem uma maçonaria voltada para os cristãos. Você tem uma maçonaria, claro que é voltada para os ocultistas, os satanistas. Então, é até possível que isso aconteça. Mas não tem nenhum documento da maçonaria que relate isso. Que os maçons têm que ir numa encruzilhada, ceder 3 gotinhas de sangue do seu dedo. Não. É possível que um maçom, por exemplo, que seja adepto da quimbanda, o Exu peça isso para ele. Tá? É até possível que aconteça isso, mas não é uma prática, eu diria, orientada pela própria maçonaria. Não tem dentro dos... Isso eu estou falando do rito escocês, antigo e aceito. Então, mesmo dentro do rito também de York, ou do rito Adoniran, esses vários ritos que eu já conheço, as suas monografias. Aliás, eu tenho praticamente todas as monografias do rito escocês, não tem nenhum relato desse tipo de prática dentro da loja maçônica ou dentro da maçonaria. A segunda pergunta... os pastores maçons. Então, por que você tem... por que há tantos pastores maçons nas igrejas evangélicas? Então, eu pergunto, todos os pastores que temos nas igrejas evangélicas são convertidos? Não necessariamente. Então, o fato de termos, por exemplo, pastores ligados à maçonaria, não significa que esses pastores são cristãos. E para mim, um pastor que se envolve com a maçonaria, ele nunca nasceu de novo, porque se de fato esse pastor tivesse nascido de novo, não estaria presente numa sociedade secreta ocultista, cujas doutrinas são totalmente contrárias à fé cristã. Então não há nenhuma comunhão entre luz e trevas. Maçonaria não tem nada de luz, maçonaria é trevas. Desde o ingresso desse pastor à loja maçônica, desde o preenchimento, por exemplo, de um formulário do candidato a entrar na loja maçônica. Então, lá ele já jura que se ele for admitido dentro dos segredos da maçonaria, que ele não vai revelar nenhum segredo. Então, antes de entrar, ele já faz um juramento. Depois que ele entra, então, tem o ritual da iniciação, e ali, de novo, ele faz um juramento. E qualquer pessoa que é cristã sabe que a Bíblia não permite você fazer esse juramento. Então, o juramento, por exemplo, de entregar o teu corpo para ser destruído por uma sociedade secreta. Então, tem inúmeros problemas pelos quais um cristão não pode ser maçom. Agora, muitos pastores, por exemplo, que entram para a maçonaria, entram convidados por irmãos da igreja que já estão lá dentro da maçonaria. Porque em denominações tradicionais, por exemplo, então as pessoas, elas vêm para a igreja, muitas vezes não são discipuladas, não são doutrinadas, e ele vem e traz a maçonaria consigo, porque ninguém lá dentro da igreja disse para ele: meu irmão, agora você é uma nova criatura, por acaso você está afiliado a uma sociedade secreta? Ninguém pergunta para ele, não tem nenhum formulário lá do candidato ao batismo dizendo para ele, por exemplo, que ele não pode pertencer a uma sociedade secreta. Às vezes não tem nem no estatuto da igreja, por exemplo, ou no regimento interno da igreja, de que aquela igreja não aceita membros pertencentes a uma sociedade secreta. Então, isso é um problema mais denominacional, eu diria, né? Porque dentro das chamadas denominações tradicionais, o pastor já está lá
o membro da igreja já está lá vinculado à maçonaria, a denominação permite, ele não vê nenhuma incompatibilidade e ele quer prestígio, ele quer estar no meio da nata da sociedade, ele quer estar no meio dos intelectuais. Então, por causa do prestígio, por causa do mistério, muita gente acaba entrando para a maçonaria, muitos pastores acabam aderindo à loja maçônica. A pergunta agora, o nome da pessoa é Tiago, ele se identificou, é para o pastor Paulo Cristiano. Se o senhor quiser tomar o lugar ali. A polêmica tradução da Bíblia de Nelson, Alfa e Ômega, que está aqui. Seus desenhos e revelações podem prejudicar a interpretação genuína dos textos originais? A Bíblia de Nelson, eu não li a Bíblia de Nelson, tenho conhecimento, conheço um pastor que é teólogo, que fez algumas respostas, inclusive respostas longas, sobre as notas que estão nessa Bíblia. O que eu tenho conhecimento é que tem algumas coisas erradas, eu não posso falar o que é, porque eu não tive conhecimento de primeira mão dela. Eu nunca li, então eu não sei o que ela realmente está trazendo. Eu sei através desse amigo que tem coisas erradas ali, mas eu não tive a oportunidade de conferir. Então eu não posso falar nada sobre a Bíblia de Nelson. Tem uma Bíblia chamada também Bíblia em Ação. Essa Bíblia não é mais conheço, não conheço. Não conheço. Então eu não posso falar também. Amém, glória a Deus. Pastor Elias Soares. Meus queridos, eu vou não falar da pessoa, mas da obra. Há pouco tempo atrás, numa reunião de obreiros, na nossa sede, lá da Assembleia de Deus, no Belenzinho, não a nossa sede, a minha sede fica no Ipiranga, mas a sede da Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Ali esteve o pastor Alderi Nelson Rocha. E ele proclamou de púlpito que ele descobriu mais de 5.500 erros nas nossas Bíblias. Muito bem. Então ele, quando assim se expressou, ele causou aquele burburinho, aquele mal-estar dentro da igreja. E louvamos a Deus, porque nós temos um homem de Deus, conhecido como Ezequias Soares, que acho que já deve ter vindo aqui algumas vezes, né? Palestrar. E ele, além de apologista, pastor, homem de Deus, ele é um linguista. Ele trabalha tanto na área do grego, como na área do hebraico. Ele é mestre em apologética em ciência da religião pela Universidade Mackenzie e tem formação em grego e hebraico pela Universidade de São Paulo. E ele então arguiu esse pastor na porta da igreja. E esse pastor disse o seguinte para ele: o senhor conhece grego e hebraico? Ai, coitado. E o pastor Ezequias Soares começou a conversar com ele em hebraico. E para a decepção de todos, aquele que apontou que a Bíblia tinha mais de 5.500 erros, não conseguiu entender uma só palavra que lhe foi dirigida. Fato é que a pessoa não tem esse conhecimento de grego e de hebraico. E mesmo que eu tivesse, apontar 5.500 erros, então o pastor disse: então o senhor quer dizer que o senhor descobriu a roda? Durante todos esses anos nós tivemos enganado e agora o senhor descobriu essa grande novidade. Então são os restauracionistas, são aventureiros que querem vender o seu produto e começam a criar pelo em ovo e procurar chifre em cabeça de cavalo. Agora, eu tenho pelo menos 3 destas obras e ele tem algumas interpretações que não passam pelo crivo da canonicidade e da boa exposição bíblica. Eu vou apenas para citar uma, que eu tenho um problema muito sério com os adventistas acerca disso, porque é uma afirmação da senhora Ellen Gould White, no seu livro Primeiros Escritos, onde ela afirma que Moisés passou pela morte, mas Jesus desceu e lhe deu vida, e depois ela diz que esse Jesus é o mesmo arcanjo Miguel que ressuscitou Moisés antes que seu corpo visse a corrupção. Para nossa tristeza, esse pastor defende nessa Bíblia que Moisés foi ressuscitado. Então, pasmem vocês, se Moisés foi ressuscitado, nós temos um problema seríssimo, porque Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 23,
no seu discurso apologético em favor da ressurreição de Cristo, usando algumas de suas premissas, ele vai fazer uma abordagem com base em uma festa judaica chamada Hag HaBikurim. Hag HaBikurim, a palavra Hag é a palavra hebraica para festa. E Bikurim é primícias, que está sempre no plural. Ele disse que Jesus foi feito as primícias dos que dormem. E entenda-se dormir como um eufemismo para fazer alusão à morte do corpo e não da alma. Se Jesus foi feito as primícias dos que morreram, em outras palavras, o que ele está querendo comunicar é que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. E no versículo 21 e 22, ele disse assim, olha, todos hão de ressuscitar. Mas como assim todos vão ressuscitar? Não é bagunçado, ele aplica a questão cronológica. Ele falou assim, olha, todos hão de ressuscitar, mas cada um por sua ordem. A palavra ordem vem do grego tagma. E tagma traz para nós uma ideia de um grande batalhão, de um grande pelotão, enfileirado por categorias. Primeiro pelotão, segundo, terceiro, quarto, quinto, porque é assim que o exército, quando vai para a guerra, envia primeiro pelotão, segundo. E nesse batalhão, Jesus é o primeiro. O primeiro. E aí, no versículo, então, ele diz, cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, que do grego é aparré, do hebraico bikurim, e do grego aparré. Cristo, o primeiro, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E esta palavra de Paulo é referendada por Lucas, que era um perito no grego koiné, muito sábio, fazendo alusão a esse mesmo episódio, no capítulo 26, versículo 23 de Atos dos Apóstolos, ele disse que Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Aí alguém questiona, mas se Cristo foi o primeiro, e a ressurreição de Lázaro? E o filho da viúva de Naim? E o morto da sepultura de Eliseu? E o filho da viúva de Sarepta? Acontece que a ressurreição de Jesus é uma ressurreição atípica. Todos esses que ressuscitaram voltaram a morrer. Mas de acordo com Romanos capítulo 6, versículo de número 9, Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Ressuscitou com o corpo glorificado. E é com esse corpo que nós haveremos de ressuscitar, imortal, glorificado, incorruptível, para estarmos para sempre com o Senhor nos céus. Então, quando alguém diz que Moisés ressuscitou, qual é o problema? Ele está chamando Paulo de mentiroso, o Espírito Santo de mentiroso, e criando uma contradição bíblica do ponto teológico insuperável, visto que Cristo foi o primeiro. Não há um só versículo em toda a Bíblia dizendo que Moisés ressuscitou. Tudo que temos em Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 a 8, que Moisés morreu, foi sepultado pelo Senhor. Versículo 8 diz que os filhos de Israel choraram 30 dias pela morte de Moisés, e no capítulo 1 de Josué, versículo 1 e versículo 2, está escrito: meu servo Moisés está morto. Meu servo Moisés está morto. A palavra grega, quando você vai para a Septuaginta, ali é teteleutequem, e esse verbo grego está num perfeito ativo, que dá a ideia de que está e continua morto até o tempo que escreveram, que foi 300 anos antes de Cristo. Portanto, dizer que ele ressuscitou antes que o seu corpo visse a corrupção, 4 dias Lázaro estava podre, e Moisés, quase 1000 anos depois, os exegetas judeus alexandrinos disseram que ele continuava morto, e no Novo Testamento não temos um só versículo apontando para o fato de que ele ressuscitou, porque se ele ressuscitou, então a Bíblia está em contradição. Deus não se contradiz, logo a Bíblia é a palavra de Deus, ela não tem contradição. Moisés não ressuscitou, está aguardando a ressurreição juntamente com nós, e nós ressuscitaremos com ele no último dia, com corpos glorificados. Então esse é um dos problemas gravíssimos que tem na Bíblia do Alderi, fora outras que nós vamos continuar pesquisando. Então, é isso que eu poderia dizer.
Glória a Deus. Esse texto foi aquele texto que o senhor deu um nó em Leandro Quadros, do cheque pré-datado. Vejam só. Segundo Leandro Quadros, se o senhor quiser ilustrar, que é muito interessante. Isso, é que ele disse assim que Moisés foi um tipo de um cheque pré-datado, querendo dizer o seguinte, que se Cristo não fosse para a cruz, Moisés teria que descer, Enoque teria que descer, e Elias teria que descer. Só que ele se esqueceu de uma coisa, que na nossa Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 e 17, versículo 8, está escrito que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, e ele veio para morrer, não podia voltar atrás. Logo, isso é uma conjectura para tentar alicerçar uma doutrina sem fundamento. Aí nós até apelidamos ele, fizemos um vídeo junto com o pastor João Flávio Martinez. Eu falei, pastor João Flávio, me deu vontade agora de chamá-lo de Leandro Nota de Rodapé. Vamos seguir com o pastor Natanael Rinaldi. Pastor, também dentro da sua matéria que o senhor aqui nos trouxe a palestra, a pergunta do irmão é o seguinte: o incenso a Deus no Antigo Testamento é o ápice da adoração a Deus. Ele faz uma pergunta, por quê? E nos dias atuais, o que seria considerado o incenso para Deus? Está bem pertinente, né, que nós estudamos bastante na escola bíblica nesse trimestre. Tivemos meditando muito aqui a respeito do livro de Levítico, né? E aqui no Salmo 141, verso 2 diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Então, Deus estabeleceu ali em Êxodo, capítulo 30, a questão do incenso. E aqui nesse verso, nós vemos que o incenso, ele simboliza as nossas orações. E podemos ver um paralelo com Apocalipse, capítulo 5, onde João também fala a respeito disso, e no verso 8 que diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, em outras palavras, as seitas, elas usam o incenso, a fumaça, como algo que elas oferecem como meio, como se fosse um veículo para conduzir aos deuses. Serve também para mudar a atmosfera negativa, serve para equilibrar a atmosfera, serve também para neutralizar positivamente, negativo e positivo, essa atmosfera, para que o incenso ele possa chegar aos deuses no pensamento das seitas. Agora, para nós, Jesus nunca falou que era um incenso, mas Jesus falou que era o Cordeiro, Jesus falou que era a videira verdadeira, que Ele é a vida, o caminho. Então, que possamos tomar cuidado com essas práticas que são em estabelecimentos que nós andamos, que são muito perigosas. A próxima pergunta, pastor Ignaldo, o irmão aqui, ele não se identificou, mas só pela pergunta dele eu sei qual é a igreja que ele congrega, né? Diz assim, ó, que nos púlpitos da igreja que recebem políticos, né, e a exposição da palavra foi esquecida, temos grupo de dança, grupo de várias coisas, mas a pergunta dele aqui, pelo que eu entendi, é até que ponto a igreja pode se envolver com política, né, no púlpito? Eu vou dizer que essa é uma questão assim, muito difícil, né? Até porque ela envolve assim, bastante coisas práticas. Mas a gente tem que pensar que a igreja ela não pode comprometer a mensagem de fé dela. E vamos ser realistas. Eu estava falando assim, por mais que
não existe você ser apolítico, não tem jeito. De algum modo você é influenciado pela política, você influencia, né? Então você não tem como fugir disso. Mas a questão partidária, ela acaba ficando meio complicada, porque a política ela envolve muito poder, então, muito poder no governo. Então tem que haver uma sabedoria muito grande por parte dos líderes, né, de não alienar a igreja dessas questões, até porque nós somos cidadãos aqui, como eu disse, somos sal da terra, a luz do mundo, nós estamos aqui para influenciar esse mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar o cuidado para você não se tornar refém de políticas partidárias e amanhã você não ter nenhuma voz, porque a gente sabe que em épocas de política você vê uma série de alianças aí, e essas alianças são complicadas. Você vai ver pastores que apoiaram muitas vezes grupos políticos que fizeram leis anticristãs, né? E aí a gente pensar o seguinte, porque eu tenho falado muito isso, no livro eu falo muito isso, que a gente não pode ser ingênuo, tá? A ingenuidade não é virtude. Então, para nós termos uma ideia, você já parou para se perguntar que a Alemanha, ela tinha, a grande maioria dos alemães, eles eram cristãos, ou católicos, ou protestantes? Como é que eles fizeram na época do Hitler? Aí você vai ver o discurso dos pastores, eles chegavam a dizer assim: Deus enviou Hitler como a luz do sol para nos guiar. Agora o Salvador chegou na Alemanha. Eles falavam coisas assim absurdas. E aí você sabe o que aconteceu depois na história. Então, qualquer comprometimento com o partidarismo, ele vai ser sempre complicado, porque você não sabe o que está por trás daquela pessoa. Então, a política vai ter muita mentira, muito engano, muita demagogia, uma série de coisas. Então, a igreja tem que ser muito cuidadosa disso. Ela tem que buscar sabedoria de, ao mesmo tempo, não alienar, entender um papel da igreja efetivo dentro da sociedade, mas também ela tem que saber estabelecer uma linha em que ela não vai correr o risco de amanhã estar apoiando grupos que, é o que eu digo assim, o anticristo não vai chegar nesse mundo aqui, gente, dizer assim, eu sou o anticristo, eu vim aqui perseguir os cristãos, acabar com o mundo. Não vai falar isso, né? Hitler não fez isso, ninguém... Deixa eu falar uma coisa que é uma informação que muita gente não sabe. Mas o Hitler, ele quase chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz, sabia? Quase que ele foi, hoje já tem, né? Quase que ele foi. Imagina, ele tinha estragado o prêmio se tivesse sido indicado. Só quero mostrar que a liderança política, ela sempre vai ser demagoga, ela sempre vai prometer mais do que pode cumprir, ela sempre vai se fazer passar por amigo, quando for no momento efetivo das coisas, ele vai negar tudo aquilo que diz. Então, a igreja tem que tomar muito cuidado, porque se ela se comprometer direto com pessoas, ela muitas vezes vai comprometer o seu papel profético de denunciar o erro e de se mostrar fiel à palavra de Deus. Não sei se respondi, mas essa... Com o quê? Com o marxismo. Devemos até pensar assim, ver os programas dos partidos. Agora tem corrido muitas coisas, mas eu acho muito interessante. Algumas pessoas têm colocado assim: você ora, Senhor, abençoa a minha família. Aí você vai ler o programa do partido, ele defende ideologia de gênero. Senhor, abençoa as crianças, salva as crianças. Está defendendo prostituição, está defendendo parada gay, está defendendo aborto. Tudo coisa que é contra a palavra. Como é que eu oro uma coisa e eu uso esse poder que nós temos aqui, graças a Deus, de escolher, e eu escolho governantes o pensamento é o contrário daquilo que eu creio e eu oro. Então, acho que a igreja tem obrigação e dever de orientar. Ela talvez não vai dizer nesse ou naquele, mas ela pode dizer, essas coisas aqui, elas são contra a palavra e você tem que rejeitar os candidatos que são contra a palavra. Não vai resolver todos os problemas, porque você sabe que em época de eleição, época de eleição, todo mundo está na igreja, está lá, está se passando, mas pelo menos o papel de orientação você faz. Vou falar assim, infelizmente, vamos pensar, onde é que estavam
Onde é que estava a igreja cristã na Venezuela quando a coisa chegou onde chegou? Pode ter certeza que há um discurso enganador, sabe, um discurso enganador. Então nós não podemos ser com ninguém, né? Nós não podemos ser inocentes com ninguém. Como eu disse, o espírito do anticristo, ele vem assim, ele vem enganar. Agora, a gente tem que fazer o nosso papel, isso a gente precisa muita sabedoria, entender a nossa influência na sociedade, mas não se deixar seduzir por qualquer palavra que for dita aí. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Sede simples como pombas, né, e prudentes como serpente. Às vezes os crentes são simples como pomba e prudentes como cordeiro. Ele não vê nada e vai embora, né? Glória a Deus. Eu pergunto para o pastor João Flávio Martinez, nós vamos juntar aqui 3 em uma. Pastor João Flávio, a pergunta é a seguinte: o que é o estado intermediário dos mortos? Por que o justo que morre e está no céu precisa ressuscitar? Aí, juntando a essa, o crente em Cristo, quando morre, vai diretamente para a Nova Jerusalém Celestial? O irmão tem aí o meu WhatsApp. Todos vocês receberam o meu cartão? Tem aí meu WhatsApp. Eu tenho um livreto escrito chamado Céu e Inferno, para onde vão os que morrem. Quem quiser uma cópia, pode me mandar. Então eu vou falar aqui rapidamente, devido ao tempo, mas você depois entra em contato conosco, tá certo? Então a Bíblia deixa claro, em Lucas 16, do 19 ao 31, tá? Que ali havia 2 homens, um homem que foi salvo, que é o Lázaro, e o homem que foi perdido, que é o rico da história. Um foi para o seio de Abraão, o paraíso, e o outro foi para o lugar de tormento, tá certo? Então a Bíblia deixa claro que há 2 lugares, um para o salvo, outro para o perdido. Eu sou da linha teológica que acredito que o Senhor Jesus, quando foi assunto aos céus, levou cativo o cativeiro, Efésios 4:8, e levou esse lugar, ou transportou essas pessoas para debaixo do altar de Deus, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Então as pessoas, quando morrem, como está em Filipenses 1, 21 a 23, elas vão diretamente para a presença de Deus. Os salvos vão diretamente para a presença de Deus e ali ficam até o dia do arrebatamento. A outra pergunta é: para que essas pessoas, então, já que estão com Deus em Cristo, precisam voltar e serem arrebatadas? Bem, se Deus não quisesse que tivéssemos corpos, Ele teria feito mais anjos. Mas Ele não fez mais anjos, Ele nos fez humanos, nós somos seres humanos. E uma das coisas que o ser humano tem é um corpo tangível, é um corpo como nós temos hoje aqui, como fomos criados. Entretanto, obviamente, o nosso corpo hoje é caído. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 15 de um corpo glorificado. E quando nós observamos a analogia, porque Paulo fala que nós seremos semelhantes a Cristo ressurreto. Quando nós analisamos o corpo de Cristo ressurreto, nós observamos que ele tinha acesso ao mundo tangível e ao mundo espiritual como ele queria. Então ele podia sentar numa mesa e comer e beber e ao mesmo tempo ser transladado para outro lugar. Ele podia atravessar uma porta e ao mesmo tempo dizer para Tomé: coloca a tua mão aqui nas minhas feridas. Então esse corpo glorificado que Jesus tinha, e que eu espero que todos nós aqui tenhamos um dia, esse corpo, ele transitará entre o tangível e o intangível. Então, por que o cristão será ressurreto no arrebatamento da igreja? Porque nós desfrutaremos desse corpo, que ele tenha, pelo que nós observamos na Bíblia, ou pelo meu entendimento, ele tem mais desfrute das coisas que Deus fez do que o anjo que não tem o corpo tangível. Então, o que nós observamos é que esse corpo que vai ser glorificado, que vai ser ressurreto, que vai ser eterno, esse corpo, ele pode transitar entre o mundo físico e o metafísico, como Jesus fez. Tanto que Jesus foi assunto aos céus com esse corpo. Então, esse corpo nós teremos, tá ok? E agora, como será esse corpo? Qual a idade que nós vamos ter no céu? Há muitas especulações. Naquele filme
a respeito do céu, o céu é de verdade. O menino no filme fala que não tem velhos no céu. Nós sabemos que tem velhos no céu. Tem 24 tronos para 24 anciãos, por exemplo. Então tem velhos no céu. Agora, como eu vou ser lá? Eu espero, irmãos, que caso eu morra muito mais gordo que isso, eu não seja gordo no céu. Eu espero que eu tenha cabelo no céu. E eu espero que o meu nariz não seja torto no céu. Tá? Essa é a minha esperança. Entretanto, eu não estou muito preocupado com isso. O importante é nós estarmos no céu. Deus abençoe. Oh, meu óculos. E também que eu não use óculos no céu. Glória a Deus, irmãos. É chegado o término do nosso 13º Congresso, infelizmente. Nós pedimos a compreensão dos irmãos que tiveram as suas perguntas, elas não foram respondidas. Lembramos a todos que as perguntas que foram feitas pelos irmãos, todas elas serão encaminhadas ao nosso programa Panorama Bíblico e serão respondidas durante a programação. Passará pelo crivo de todos os pastores, as quais os senhores assim conduziram as perguntas, eles farão as respostas e serão respondidas no programa Panorama Bíblico. Amém? Nós estamos chegando ao final desse nosso evento, 13º Congresso Apologético, pastor.